E começa o programa hoje falando de um assunto que foi notícia até ontem, hoje também, claro, é notícia, porque a decisão, na verdade, no Congresso foi tomada à noite. Foi sobre aquela liberação do crédito suplementar que o governo conseguiu autorização do Congresso para justamente gastar mais e pagar alguns benefícios. Vamos relembrar o assunto, porque isso nos leva muito a entender o porquê da necessidade de todo esse esforço em relação à reforma da Previdência. Esse crédito de ontem explica muita coisa. Vamos lá, para a gente pegar um pouquinho alguns dados importantes. Esse foi o valor do crédito suplementar que o governo pediu autorização para o Congresso, porque a lei obriga, de 248 bilhões e 900 milhões de reais, quase 249 bilhões de reais. O governo alegou no seu pedido que é para pagar benefícios previdenciários, o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, que na verdade é de assistência, é um benefício de assistência social, que inclusive deve sair desse projeto de reforma da Previdência, e outros programas de governo. Ou seja, o governo alegava naquele primeiro momento que se não recebesse esse valor agora, essa possibilidade de se endividar neste valor, teria dificuldade de pagar já no primeiro mês, agora, já em julho, alguns desses benefícios. Vamos lá, para entender um pouco mais a questão do crédito suplementar, dessa autorização que o governo conseguiu ontem na Câmara e no Senado. A regra de ouro é que proibia o governo de se endividar, por exemplo, com despesas correntes. O que são despesas correntes? Por exemplo, pagamento de salários, pagamento de benefícios, isso são despesas correntes. O caixa do governo está tão apertado, está faltando tanto dinheiro, que mesmo com a possibilidade dele se endividar mais do que ele gasta, ou seja, gastar mais do que ele arrecada, perdão, o governo não teria condições de pagar esses benefícios, daí a necessidade do crédito suplementar. A regra de ouro é prevista na Constituição Federal para justamente proibir o governo de se endividar para pagar despesas correntes, ou seja, salários, benefícios previdenciários, gastos de ministérios. O governo só pode usar exatamente se endividar mais, ou seja, lançar títulos de dívida no mercado, quando é para renegociar a própria dívida ou fazer investimentos novos, mas não os gastos correntes do governo. Se o governo gasta mais do que pode, ele corre um risco de crime de responsabilidade. Os ministros da área econômica e o próprio presidente da República, que pode, inclusive, incorrer no caso de impeachment, levando-se em conta esta possibilidade. E por isso que precisa da necessidade de autorização do Congresso para que essa manobra contábil fique autorizada pela segunda casa, a Casa Legislativa da Democracia. 450 votos na Câmara autorizaram o governo, foi por unanimidade, e 61 votos no Senado também autorizaram o governo. Então, o governo pode agora gastar aquele valor para fazer esses pagamentos. Mas vamos entender um pouquinho de onde vai vir esse dinheiro e o porquê que o governo está fazendo isso tudo. Se a gente voltar em 2018, o governo teve um déficit primário de 108 bilhões. Déficit primário é o que o governo arrecada, o que ele gasta sem contar juros e pagamento de dívida. Ou seja, o governo gastou 108 bilhões a mais do que ele arrecadou, levando-se em conta que a economia começou a se recuperar depois da grave recessão de 2015 e 2016 em 2017 e 2018. Mas, mesmo assim, o governo tem um déficit primário do ano passado. Em 2019, este ano, o governo está autorizado pelo Congresso a ter uma previsão de déficit de até 139 bilhões. O que demonstra claramente que dentro desta conta se prevê que a economia não vai crescer o suficiente, o governo não vai arrecadar o suficiente e ele tem custos obrigatórios para pagar, entre eles o da Previdência. A gente vai chegar na Previdência já já. A relação dívida-PIB atual, por exemplo, é de 80%. E ela vem subindo, porque em 2014 era de 63%. Relação dívida-PIB é uma coisa muito simples de se compreender. Ou seja, do quanto eu gero de riqueza, eu gasto. A dívida brasileira hoje é 80% de tudo que a gente gera de riqueza. Se ela era de 63%, ou seja, eu estou vendo o custo fixo que o governo tem, ou seja, de pagamentos que ele tem com salários, dos benefícios que paga pela Previdência, está aí a necessidade da reforma da Previdência, estão subindo mais do que o crescimento da economia, que é justamente o que gera a arrecadação de impostos para o governo. Levando-se em conta essa situação, mostra cada dia que o governo recebe menos impostos porque a economia não cresce o suficiente, embora os gastos aumentem em proporção maior. Isso leva ao que se chama de insolvência fiscal,
insolvência nas suas contas do dia a dia ou nas contas do governo, que não são diferentes. Se você está gastando mais do que você arrecada ou os gastos crescem mais do que as suas receitas, do que o seu salário, obviamente que você vai ter uma relação dívida e o crescimento da sua rentabilidade numa situação cada vez pior. Vamos seguir aqui para a gente entender. Já faz 5 anos que o governo está gastando mais do que arrecada, desde 2014, para ser preciso, quando começou o problema econômico do país, o mais recente. Esse crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais que o governo conseguiu de autorização do Congresso, não é um dinheiro que vai sair de uma caixa, de um cofrinho especial ali, que vai sair do Tesouro Nacional. Esse dinheiro o governo não tem. Esse dinheiro chama-se emissão de títulos do Tesouro, emissão de títulos de dívida. O governo vai se endividar no mercado para justamente pegar esse dinheiro e aí aplicar nessas finalidades, como, por exemplo, o pagamento do BPC, pagamento de benefícios previdenciários, porque ele não consegue buscar na arrecadação normal esse dinheiro, dada a situação caótica da Previdência e dos benefícios sociais, que estão gastando mais do que se arrecada em tudo que o governo tem dado esse momento específico da economia, de uma economia ainda muito ruim, muito difícil de se arrecadar imposto. Vamos lá. Emissão de título do Tesouro, quando você compra, por exemplo, títulos do Tesouro Nacional, é título de dívida do governo. O governo se financia no mercado. Ou seja, o governo vai se endividar mais para justamente pagar essa despesa momentânea com o BPC e os benefícios previdenciários. Ou seja, o crédito suplementar é uma autorização para o governo se endividar mais. Se a situação que a gente viu lá atrás já era difícil, desse déficit primário aqui, isso tende a aumentar. Se por um acaso não se reduzir os gastos, daí a necessidade da reforma da Previdência e de toda uma reestruturação da máquina pública, ou se a economia não crescer rapidamente, porque a fonte principal de recursos de um governo é a arrecadação de impostos. E você arrecada cada vez mais quando a economia cresce cada vez mais. Vamos seguir aqui para a gente concluir toda essa lógica das contas públicas expostas aqui. A necessidade da reforma da Previdência vem porque no ano passado, em 2018, o déficit foi de 195 bilhões. Déficit é simplesmente quando você gastou mais do que você arrecadou. Como o nosso sistema é de repartição, ou seja, as pessoas que estão aposentadas recebem daquelas pessoas que estão trabalhando, quem trabalha deposita lá a cota de INSS que vai pagar a previdência de quem já está aposentado. O problema é que se criou lá atrás uma série de benefícios, aposentadoria muito jovem, as pessoas começam a receber valores muito altos, que é tudo que está sendo discutido na reforma da Previdência, que isso subiu demais o valor que se gasta com a Previdência em relação ao que se paga da população que está nesse momento na ativa, ou seja, trabalhando no dia a dia e arrecadando com o INSS. O PIB, para se ter uma ideia, em 2018, que é a outra fonte de renda que o governo teria para isso, é exatamente isso. Olha, cresceu 1,1% no ano passado. Em 2009, a previsão ainda é de em torno de 1,5%. A previsão oficial, porque o Boletim Focus, na segunda-feira, aquela análise que vários economistas fazem para o Banco Central semanalmente, já prevê um crescimento menor do que o do ano passado, de 1%. Ou seja, o nó fiscal do governo está, eu tenho despesas crescendo, lembra da relação dívida-PIB, a minha fonte de renda está cada vez menor porque eu estou crescendo pouco, então eu preciso imediatamente reduzir essa perspectiva de despesa. Daí a lógica da reforma da Previdência, justamente para melhorar essa situação. O governo precisa, primeiramente, conter os gastos para justamente criar um ambiente melhor para a economia e, com isso, gerar investimentos que vão gerar nova renda, vão gerar empregos e vão gerar arrecadação para o governo. Ou seja, é importante entender isso porque esse crédito suplementar que levou muita discussão do governo ontem para aprovar isso na Câmara e no Senado tem a ver com a discussão que você está tendo hoje, inclusive, da necessidade da reforma da Previdência, de reduzir o tamanho do Estado, reduzir os custos que o governo tem para justamente se ter uma economia maior, que vai favorecer mais investimentos, mais empregos, ou seja, a economia cresce e isso gera arrecadação para o governo e bem-estar social para a população. É essa lógica econômica que passa por simplesmente aquela lógica do crédito suplementar que o governo conseguiu aprovar.